Boa noite, gente. Boa noite. Vamos esperar os convidados chegarem, as apresentadoras chegarem. Vou mandar uns aviãozinhos aqui para todo mundo. Hoje a live é super especial. Mais uma live super especial. Deixa eu convidar o pessoal para entrar. Deixa eu convidar a Mel, a Gabi e a Maiane. Oi, gente, tô deixando o pessoal entrar. Boa noite. Olá, boa noite, meninas. Karina, Boa bo- noite, tudo bem? boa noite. Tudo bom, Karina, Marili, Gabriela já tá aqui também. Olá. Pode me chamar de Mel, tá? Mel, É mais fácil. mais fácil, doce. Outra, ninguém me conhece aqui por Marilyn, tá? Ó, Ok, é ok, mais Mel. fácil. Para os íntimos. Boa noite, gente. Tudo jóia? Boa Boa noite. noite, meninas. Obrigada pelo convite. Espero contribuir bastante. Vai sim, Maiane, com certeza. Então, boa noite, gente. Estamos hoje com a Maiane Nogueira, que vai falar sobre comunicação. Então, Maiane, não sei, você conhece, está conhecendo agora a Mel, tem a Gabi, nossos convidados. Sejam todos bem-vindos. Então, Maiane, você pode já falar um pouquinho sobre você, da sua história? A gente Vamos. sabe que você tem uma história muito interessante, sua atuação no Brasil, aqui também. Exatamente. Eu tenho uma história assim de longo período como comunicadora. Eu me formei em comunicação social com ênfase em jornalismo e trabalhei a minha vida toda nessa área. Fiquei 8 anos em TV. Primeiro, os 4 anos na TV de política, né? TV legislativa, e depois 4 anos no SBT lá do Brasil, né? Fazendo Bahia e algumas matérias também para o Nacional. Então, eu sou apaixonada por comunicação, por TV, rádio. E desde quando eu vim aqui para o Canadá, eu pedi demissão lá para poder vir. É, E ainda já fiz alguns trabalhos aqui na minha área, fiz TV também na TV Portuguesa, TV Camões. E quem sabe, em breve também estou voltando de novo para a comunicação. A gente vai se descobrindo aqui, né? Eu vim falando, não vou querer mais isso, mas depois você vai percebendo que esse é o seu talento, é o que você gosta, então eu tô me abrindo mais para tornar mais público essa coisa da comunicação. Então, inclusive esse convite de vocês veio numa semana que eu estava justamente pensando. Eu falei, pode ser um sinal. Você É, vê? É. Oh, Uhum. muito bacana. bacana. Ô, Maiane, Uhum. eu um dia até comentei com a Karina, quando ela falou de você, aí ela contou essa história aí do jornalismo. Aí eu falei, eu acho que eu já vi um vídeo dela no YouTube. Amo, amo fazer o YouTube. Foi o que me ajudou a não sentir saudade da TV. Foi o YouTube. E assim, eu gosto muito de gravar vídeo, de me comunicar pelas câmeras, de estar em contato com as pessoas, ouvir histórias, né? E depois reproduzir essas histórias, para mim, assim, é muito bom. É o que realmente deixa meu coração pulsando. E hoje, com a rede social, a gente percebe que a comunicação, ela ficou, assim, indispensável, né? É, Você pode ser médico, mas você precisa ser comunicador. Você pode ser financial advisor, mas você precisa também se comunicar. Então, não é só dentro de quatro paredes ali com o cliente. Hoje você tem que convencer um público em geral, né? Então, todo mundo tem que aprender a se comunicar. A comunicação é tudo. E por falar em comunicação, eu vou até depois se apresentar uma amiga. Ela já, inclusive, trabalhou na Camões. O marido dela, não sei se você conhece, Juliano De Luca. Não, Já ouviu falar? não cheguei a Então, conhecer. eles têm uma televisão, inclusive eles têm os estúdios dele, fica em Mississauga. Eles fazem trabalho também, eles ficam um pouco Miami, ficam um pouco aqui Canadá. Inclusive agora eles estavam fazendo um filme, mas eu vou depois colocar por você em contato com ela, que ela é muito querida. Você Ótimo. acha que vai adorar ela?
Vou querer. E depois a gente não faz parte aqui da live, mas tem É, alguns projetos que eu quero desenvolver para a nossa comunidade brasileira. A gente precisa colocar ótimo. mais a nossa voz, né, na Exato. mídia. É isso mesmo. Tá legal. Maiane, e por que que a comunicação é tão importante, né, dentro e fora aí das redes sociais? Essa pergunta é bem interessante porque a gente sabe da importância da comunicação já nas redes sociais, né? Você já entra nas redes sociais, sabe, tendo que se comunicar. E quando você se expõe, que você abre seu perfil para comunicar com o seu cliente, aí que a sua comunicação é a sua principal chave, né? Mas existe também a comunicação interna, né? A comunicação que você precisa ter com o seu time, dentro da sua empresa, com o seu cliente, além do seu cliente, as pessoas que estão ao redor dele. Então, essa comunicação é constante. Ah, então, por isso que eu achei bem interessante isso, porque tem muita gente que foca só na gravação de vídeo ou de estar ali nos stories, mas tem uma comunicação toda por trás, né? Como que você vai estruturar essa fala, o approach à pessoa? Você tem formas diferentes de você se comunicar com cada público, né? Assim, se você vai vender panela na feira, é um tipo de comunicação. Se você vai vender um serviço como o de vocês, né, que é finanças, que você tem que realmente saber conversar com o cliente, trazer credibilidade. Então você precisa conhecer a área que você está para saber se comunicar, né? Os jornalistas, por exemplo, a gente tem uma comunicação que parece que está cantando, né? Você É, faz hoje aqui em Toronto caiu neve, mas amanhã vai fazer o maior sol. A temperatura vai chegar a 17 graus, então a gente reafirma, né? Tem pontos, tem vírgulas, é uma comunicação, a voz sai diferente. Então, para assim, para vocês também, é saber a forma como o seu público se comunica, né? Então, isso é importante também. eu acho que também a comunicação é a nossa imagem, né? O que a gente quer passar também para as pessoas é você criar laços, né, de amizade. Tudo depende da comunicação. Comunicação é tudo, né? Então é um tema muito importante. E eu quero aproveitar aqui já fazer uma pergunta. Como é que a gente pode assim melhorar a nossa comunicação e atingir aí o nosso público-alvo? Olha, existem várias formas de melhorar a comunicação, e a principal delas é ensaiando, né? É técnica. É a mesma coisa de você ir para academia para ficar com a saúde ou com o corpo bonito. Então, você tem que treinar todos os dias, você tem que treinar a sua voz, você tem que treinar expressões, né? O seu corpo, ele fala muito também. Tem gente que gesticula muito, too much, Isso. inclusive quando tá nervoso, tem gente que fica muito. Então, isso transmite também, não só na sua respiração. Então, comunicação é técnica, é se olhar no espelho e falar com você mesmo, né? Ver a postura que você tá falando, se você tá abrindo demais os braços, tá, né? Então, é técnica mesmo. Então, tem uma. Existem vários pontos da comunicação que você pode treinar. Você precisa saber qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade para se comunicar bem. Se é o seu tom de voz, se é o seu medo, a sua timidez, né? Se você fica mais com o ombro mais fechadinho, recuado, se é o seu olhar, se você se distrai muito quando está falando. Então você tem que perceber o que você acha que dificulta a sua comunicação para você trabalhar nisso. Se for a voz, se for você come muitas palavras, não conclui a frase, então isso aí você precisa de uma fono, né? Porque a Sim. fono vai saber fazer um trabalho bem. Mas você pode fazer técnicas simples durante o dia, como fazer exercício da boca, né? Se você vai fazer uma apresentação ou algo assim, você pode fazer movimentos, tem os movimentos que você trabalha o diafragma também, que você faz para ir abrindo a voz. Ah, Então, eu posso passar depois para vocês também esses exercícios da voz. Tem ótimo. pra, tra, crá, pré, tre, cré, pri, tri, cri. Então, abrir a voz mesmo, a boca, fazer exercício do rosto, Ah, né? Porque às vezes a gente acorda e você já quer entrar na apresentação, você tá toda travada ainda, verdade. né? Então, fazer É, movimentos da língua olha, pro lado pro outro. achei muito legal as suas dicas.
Assim, não está no script, mas assim, eu vou falar algo pessoal meu, Hum. que eu tenho que me policiar, que são vícios de linguagem. Principalmente o bendito né. É, Gente, você tem alguma dica que você poderia passar pra gente? é se observar, ouvir você falar, né? Então você, Hum, ó, né? É só começar alguém falar que você, provavelmente você anda com alguém que também fala né. Então, é você tentar se policiar, não tem jeito, assim, é colocar mais pontos nas frases, não deixar elas tipo, dar voando, uma pausa, é, dar uma assim, pausa para não. respirar. É porque às vezes o né é porque você também não. Parece que você não concluiu o que você quer falar. Então, ou então você quer a afirmação da pessoa. Então, assim, sempre procura entender por que que você está usando tanto esse né. Eu sei que é um vício de linguagem, provavelmente você conviveu com pessoas que falam isso há muito tempo. Sim. Eu também, quando comecei na TV, eu falava. Inclusive, meu pai que me corrigiu, né? Olha que E, legal. e, mas depois eu fui perceber que ele também falava, né? E a gente É. não Tudo bem, percebe. um pouquinho, um ou outro ok, né? Mas muitos eu acho feio. Eu, no começo, assim, quando eu comecei a me expor mais aqui, inclusive, eu tinha que ficar regravando muita coisa, porque era o bendito do né. E eu, gente do céu, tem que parar. Mas é algo assim que é automático, sabe? Não é? Então eu preciso me policiar. Mas obrigada, viu, pela dica É, aí. por nada. Tem que ouvir, Obrigada. se ouvir mais um pouco Sim. mesmo. É. E aí, falando nisso, nessa questão da voz, Maiane, além dessa questão do exercício, porque, por exemplo, eu também, quando eu comecei a me comunicar, porque eu sou mais de ouvir do que de falar. Então, para Uhum. mim, eu já fui logo, já tive essa dificuldade de me escutar, de me aceitar numa tela. Sabe, essas pequenas dificuldades que são. Você já se condena, aí você se olha e se escuta, coisa que eu nunca tinha prestado atenção. E aí, assim, como saber se meu tom. Eu tô falando no geral, como saber se o nosso tom é agradável, se o jeito como a gente fala é agradável, porque se a gente acompanha só métricas da internet, essas métricas meio que são vendidas, né? São algoritmos, não refletem muito bem assim, a nossa questão da gente para o outro. Então, assim, como? Porque você falou, o jornalista ele fala meio cantado. Como é que a gente se posiciona? Posiciona a nossa questão, a questão da nossa voz. É mais gritado, é mais baixo, é mais cadenciado. Por exemplo, eu tento observar, aí agora eu já observo muitas pessoas, né? A Mel, por exemplo, a Isabela, que ela põe mais energia, mas assim, Hum. o que que a gente deve observar? Assim, você tem que observar também o seu jeito, né? Porque eu vejo pela sua fala e a da Gabriela, por exemplo, são diferentes. Você falou, ela coloca mais energia, mas você vai colocar energia de uma forma diferente, né? Você é uma pessoa que transmite muita elegância, muita paciência. Então, traz isso mais para você, traz isso para sua personalidade, de saber trazer o cliente, né? Uma pessoa que você está se comunicando mais para perto de você. Então, assim, é saber um pouco quem é você, como que as pessoas gostam que você comunica com elas. Porque a gente não pode ficar tentando imitar os outros, né? Tipo, não existe um padrão. Existe a forma autêntica de você se comunicar. E observa também se as pessoas se distraem muito quando você está conversando com elas. Porque aí, se elas estão olhando muito para o outro lado, ou se não está conseguindo focar muito no seu olho, e sempre tenta olhar muito no olho da pessoa, é porque você precisa melhorar algum ponto, né? Então, por exemplo, para você que eu conheço um pouco o seu perfil, talvez você manter um tom de voz que não seja nem cantando, nem muito é, animada demais, né? Muita energia, mas tentar trazer um tom mais até de um CEO, assim, sabe? Você já viu uma pessoa assim, um CEO, uma pessoa muito posicionado, inteligente falando, ele parece que ele não tá te dando bronca, que ele não tá. Ele mantém um tom que você fala, gente, que pessoa elegante, né? Me conquistou sem precisar gritar. Então, acho que é se conhecer também e prestar atenção se as pessoas estão conseguindo entender a sua comunicação. Que é um
pouco também sobre as nossas raízes, né? Nossas criações. Às vezes a gente é criado naquele vucu-vucu que eu fui. Uhum. E aí a pessoa acaba que. Mas é bem assim, às vezes a gente percebe, né? Também isso, um pouco do pai, um pouco da mãe, da Exato. gente, né? É o nosso meio, né? Foi a forma que a gente aprendeu. Exatamente. Então, a gente tem que pegar o que a gente tem de melhor. Todo mundo tem uma coisa bacana para trazer. Então, né? Que bom que Gabi fala assim com uma forma mais cheia de energia. Isso é muito bom, mas nem todo mundo tem. E às vezes quando a pessoa tenta, ela não fica natural, né? Não fica autêntico. Então fica feio, fica forçado. Então é melhor é, não trazer o que não te pertence, sabe? Assim, que a comunicação ela é muito autêntica e verdadeira, assim, não dá para você fingir, né? Você, como eu disse, você pode ensaiar, você vai aprender técnicas, mas baseado no seu jeito. Eu me lembro que logo no começo também da TV eu fazia muito ao vivo, porque o SBT faz muito ao vivo de coisas assim na rua que acontece na hora. E às vezes porque você precisa ter muito entender a situação para depois falar. Então, às vezes você fica sem vocabulário. E eu ficava assim, às vezes um pouco perdida no começo dos ao vivos e eu comecei a fazer um curso de TV. E aí a professora falou assim comigo: "Por que que você, quando você errar ou quando você ficar perdida na situação, você não brinca com seu público, porque você tem esse jeito assim, então você fala assim, ai gente, olha, tá tão confusa a situação aqui que nem eu tô conseguindo entender. Então assim, seja verdadeiro com o público, não tenta ficar mudo ou fingindo que tá entendendo alguma coisa, sabe? Então, tem uma jornalista da CNN, esqueci o nome dela agora, ela fica de manhã, de nove às 10, eu acho. Esqueci o nome dela. Ela é bem autêntica, assim. Ela comete, toda hora ela se atrapalha no roteiro, nas notícias, e ela fala, ah, hoje eu tô demais, viu? Sabe assim? Então ela é legal de você ver isso, assim. Então, Hum. é isso, meio isso. Verdade, que aproxima às vezes mais, né? Exato. Parece que, É, tipo assim, não, ela também erra, não é a perfeita, né? não. Então, e como fazer, né, para que a pessoa fique mais à vontade para falar com o público? Porque tem muitas pessoas que ficam importando com o julgamento do outro. Eu acho que todos nós tivemos esse início, né? Não. Ai, Jesus. Eu sempre, quando eu apresentava algum trabalho na escola, eu tremia, eu ficava muito nervosa. E hoje eu consegui quebrar um pouco disso, né? Mas ainda tem, você não se sentir tão à vontade quando você vai falar em público. Como que a pessoa pode fazer para melhorar essa situação? Na escola você queria ser só aquela que segurava o cartaz, né? Não fala. Eu também. Eu tinha o vício de linguagem, né? Eu lembro que eu tomava atenção por causa disso. Eu, né? Uai. É, é. A, assim, a prática é você realmente não se importar com a opinião dos outros. Porque se você for se importar com o que os outros estão achando, até mesmo pessoas próximas a você, né? Você vai pedir um feedback para um marido, uma coisa assim, você, a depender da verdade dos fatos, você vai começar a ficar travada. Então, assim, comece a fazer o seu papel, se sentir mais confiante, porque só com o tempo que você vai ficar mais confiante mesmo. Não tem uma regra assim, uma coisa certa, não. É só a prática que vai te levar à confiança e tirar o medo, né? Não saber que a pessoa que está passando ali na rua, sei lá, você está gravando algo na rua. Gente, nunca mais você vai ver aquela pessoa. Você estava gravando, você está fazendo seu trabalho. Então, não se importa com ela. Não importa também com as pessoas que estão dentro da sua casa, ouvindo você aí fazer uma live ou gravar um vídeo. Né? Você está fazendo o seu trabalho, então, assim, é realmente deletar. Não enxerga aqui os lados, não. Olha para a câmera, olha para você e foca. Assim, é 100% foco, porque a gente não tem como ficar pedindo opinião e escutando tantas pessoas. Você não vai muito para frente, não. Se ficar dependendo com medo do julgamento, com medo de que as pessoas vão falar aqui na internet, e vocês já devem ter ouvido isso, quem mais julga somos as pessoas próximas, né? Amigos e tal. Hoje está cada vez se tornando mais comum, cada vez mais a gente vê profissionais colocando a cara,
mas até pouco tempo não era assim. Então, já pensou se vocês falassem, ah, eu vou entrar nessa área, mas eu não quero aparecer na internet, não. Até hoje vocês estariam travadas, não estariam produzindo, fazendo live, conhecendo. A Mel mesmo já chegou a falar comigo algumas vezes no direct. Agora eu vou olhar ela de outra forma, porque olha a oportunidade, né? Sim, Que a gente teve. Então, assim, é realmente enfrentar a vida, não dá para ter medo, né? exato. E vou pegando o gancho aí dessa palavrinha danada, medo. Uhum. Como que a gente se livra? Porque eu acho que isso é um pouco de crença também, né? Que a gente já traz e tal. E eu mesmo era uma pessoa assim. Então eu falei: não, eu vou começar a me expor, eu vou com medo mesmo, porque é o meu trabalho, as pessoas precisam me conhecer, eu quero, assim, criar um vínculo com as pessoas. Essas lives me deu um estalo assim. A Isabela, nossa coach aqui, ela sempre me convidava para fazer lives, e eu não vou, não vou, não vou. Até que um dia eu virei para as meninas: ai, meninas, e se a gente começar a fazer as nossas lives? Mas eu quero ser a host. Eu falei assim, porque eu não quero ficar. Não foi, meninas? Aí já tem o quê? Quase, sei lá, mais de 2 meses que a gente toda semana tá aqui, né? Então, assim, foi algo que eu falei: não, eu preciso parar com essa história do medo. Eu tenho que enfrentar, eu sou mais forte que o meu medo. Tem alguma dica, né, para quem sente isso ainda, que você poderia passar aqui pra gente? Porque eu acho que muita gente sofre disso, né? Muita gente. Por mais que pareça que não, né? Porque a gente vê muita gente nas redes sociais, muitos amigos, mas aí você pensa assim, acho que hoje em dia as pessoas perderam mais a vergonha, porque os adolescentes eles já crescem falando aqui nas redes. É, Mas isso. existe sim o medo, e você falou uma coisa certa, é terapia, é procurar o profissional certo, porque isso é algum trauma da sua infância, alguém que te julgou, que falou algo que te travou. Então, e é o medo mesmo do que os outros vão achar de você, de se sentir inferior. É, e assim, gente, não tem coisa mais bonita do que a pessoa que enfrenta seus medos ali, que sabe que se joga e você começa a receber o feedback das pessoas. Não no primeiro momento, mas no segundo, no terceiro, você começa, e aí isso vai te dando força, porque a gente, quando você começa, ninguém dá muita moral, né? É Mas verdade. depois você começa a receber os elogios, falar, olha como ela tá consistente, menina, a live de novo, ó, não parou mesmo, viu? Você vai ficando melhor cada vez mais. Isso. Então, as pessoas começam a te olhar com outro olhar. Então, precisa passar dessa primeira barreira Hum. do medo. Agora, se você é uma pessoa realmente que não consegue, aí a gente sabe até que ponto a gente precisa de um profissional, né? Então, de fato, eu indico muito que procure um psicólogo, alguém que trabalhe, que vai trabalhar. A gente até teve uma live o ano passado de um neurocirurgião que fez uma live aqui com a gente falando sobre traumas. Ele faz hipnotização e ele ajuda você a voltar lá no seu passado e saber de onde que veio isso, né? E quebrar. Olha. Então, assim, é procurar mesmo ajuda, mas ser forte, persistente, focar, importar com a sua vida. Se você for observar, olha, eu conheço muitas pessoas famosas, pessoas que começaram do nada, cresceram muito, profissionais, tanto médicos ou artistas, que hoje eles não têm medo de nada porque passaram por essa barreira, mas só conseguiram porque enfrentaram o medo, né? Hum. Assim, eu sou muito próxima de alguns e eu tenho até uma amiga que é muito conhecida e ela fala, ela nunca se importou com a opinião dos outros, Uau. né? Assim, até eu mesma tentava falar uma coisa, ela é o que eu penso, é o que eu vou fazer. Então, assim, Certa. isso é o que faz a gente crescer realmente na vida, né? Confiar Uhum. mais em você. É, eu expus assim esse meu caso, mas assim, é tão estranho porque ao mesmo tempo assim que o medo eu estou superando, né? Estou enfrentando, eu me vejo ali num patamar, por exemplo, quando a gente tem uns eventos assim grandíssimos aqui da empresa, né? Onde a gente é associada.
eu me vejo no stage, sabe? Falando, eu me visualizo, e eu, como que pode, né? Eu falo, não, um dia eu vou estar ali em cima, falando para não sei quantas pessoas. Mas ao mesmo tempo eu ainda tenho, eu estou trabalhando isso, sabe? É engraçado, É. né? Mas você vai trabalhar, você vai chegar lá, mas sempre que você for lá pra frente, seu coração vai acelerar. Olha, Não tem jeito. não vou mentir, eu estou geladinha aqui, tá? Depois que termina a live, eu fico toda quentinha. É inacreditável. É, Quando eu estava na universidade, era a mesma coisa. Os meus amigos sempre queriam me colocar para apresentar. E eu não, por favor, não, Mel, você fala bem, você se expressa, tá vai. vendo? E eu assim, não, por favor. Daí tinha um que sempre pegava, deixa eu ver sua mão, já sei que você tá gelada. E depois que eu terminava, gente, é incrível como a gente já vai voltando ao estado normal, né? Olha, É, gente, é. Mas tem que é, gostar também desse friozinho na barriga, viu? Dá um É, ciricutico, mas depois que você termina, você fala, ai, que delícia não é, que gente, você se foi. sente tão É, bem, é. vitoriosa. Ai, nossa, consegui, É uma né? Isso é realização ótimo. por você mesma. É É. verdade. Fora que a gente tem esse, igual aqui no Canadá, a gente tem essa questão do inglês. A gente já tem o desafio de se expressar. E se expressar em inglês é um outro nível, né? Que você tem que. Eu tenho até algum ponto que eu vou falar sobre isso, porque é muito diferente, muito diferente a forma de falar, a voz e a questão para nós imigrantes é que nós não temos um vasto vocabulário como eles têm. Então, o que enriquece muito a comunicação é você usar sinônimos, não repetir muitas palavras. E como é que você faz isso na sua língua quando não é a sua língua nativa? Então, é um outro nível de comunicação, de fato. Eu Existe uma preparação muito maior. Eu tenho estudado no curso de inglês as tag questions, Aham, né? Que é aquela pergunta, don't you? Nossa, aham, é, eu falei quase o nosso né, ou why, que você tem que praticar. E assim, é um desafio que você tem que, realmente, como você falou, é praticar mesmo, porque você aprende o inglês e você não. Você fica, e no começo você tá aprendendo, você fica com aquele sentimento assim, meu, a pessoa não sentiu minha simpatia, não sentiu meu sentimento, não consegui passar o que eu quero, né? E aí é, é bem frustrante no início. Mas é bem depois você vai. frustrante. A gente acha que eles. A nossa personalidade é diferente, né? No É, outro idioma. É verdade. Bom, eu acho que a Maiane poderia, assim, elaborar um workshop em comunicação, tá? Que eu acho que ia dar super certo. Ia, olha, lotar de gente, viu, Maiane? Eu acho que é uma Ó, quem ideia boa sabe? para se pensar, viu? É. Não. Agora eu vou fazer mais uma perguntinha aqui. Uhum. Posso, gente? Vocês me deixam? é, Então, existe, assim, um roteiro rápido, né, para eu poder transmitir credibilidade? Credibilidade existe algumas coisas assim que eu posso dar de dicas rápidas, que é você saber impostar sua voz, né? Nem gritar muito e nem fazer uma vozinha infantil, como se estivesse com vergonha de. Então, Pouquinho. assim, uma É. coisinha assim, às vezes, né? Tem gente, nós mulheres, principalmente, falamos, ai, assim, meio bem infantil, como se você estivesse insegura mesmo da sua fala. Então, isso é o que você tem que tirar, sabe assim, tira essa insegurança, essa fala infantil da sua voz, é, imposta a sua voz, você fala com o peito, você não fala com a garganta, tá? Você fala, vem daqui, ó, do diafragma que fica aqui embaixo do peitoral aqui. Então, é respirar e trazer a voz para fora. Tem alguns, deve ter também na internet alguns treinos de diafragma e impostamento da voz, que também é uma técnica, né, uma prática, e assim, a maioria dos jornalistas parece que já nascem com isso, ou também praticam muito, mas impostar a voz e também não ficar gritando muito é uma dica para você trazer credibilidade. E o olhar, né? Sempre tentar olhar para a pessoa, puxar a atenção dela para você. é, Isso traz muita credibilidade. E a questão também de articulações que eu falei. As pessoas vão perceber se você está nervoso pela sua articulação. Então, sempre traga
movimentos mais leves, mais sutis, né? Não fica assim, pois é, porque não sei o que, aí tem que falar, né? Sabe? Assim, você distrai a pessoa. Você não pode tirar o foco da sua comunicação para sua mão, para uma joia que você está usando, para o seu cabelo que vai para um lado, vai para o outro, né? Tem gente que fica, joga aqui, joga ali. Sim, Você ficar ajeitando demais, a pessoa já sabe que você não tá muito confiante, né? Tá se ajeitando sim, tanto. No começo até que vai, mas chega uma hora que tem gente que mexe muito na estética, né? No jeito que ela tá. Então isso traz uma desconfiança, uma falta de credibilidade. Então, o que eu diria, né, da voz, de tentar sempre impostar, manter um tom, principalmente para esse público de vocês, né, que é um público que a gente está falando de dinheiro. é, A gente não está falando de vendas diretas de produto, né, de uma, como eu disse, uma panela na feira ou uma, sei lá, até uma coisa mais simples, uma bicicleta, você não está vendendo uma semijoia. Então, é saber mesmo falar com o seu público para trazer trazer credibilidade. E sempre olhar também, né? Falar para a pessoa, eu estou aqui com você, se vão ser 15 minutos, 20 minutos, eu estou aqui com você. sim. Evitar ficar pegando demais em celular também. Então, essas técnicazinhas assim, e sempre também praticar, exercitar a voz, fazendo os exercícios, né? Dar uma relaxada na face Isso antes de eu uma preciso, entrevista. viu? Isso eu preciso aprender. É. Com E, certeza. e Maiane, então, assim, eu vou perguntar vou fazer duas perguntas. Eu vou pedir dicas de engajamento, mas aí, fazendo esse gancho aí da voz, mais uma vez, eu me lembro que na apresentação que você fez, você falou de alguns alimentos, de algumas bebidas que a gente deve evitar em apresentações, assim, falando de apresentações mais formais, maiores. Fala pra gente, por favor. Sim. Principalmente quando você vai ficar falando um tempo, né? Mais de meia hora. Então, evitar chocolate, leite, porque isso pode te dar pigarro. Pode não, vai te dar um pigarro. Você vai. Às vezes a pessoa pega um café com leite para ir para a apresentação antes. Não faça isso. É melhor você tomar um suco de limão, um suco cítrico para poder trazer esse alívio e relaxar, trazer mais flexibilidade para a boca e para a garganta, porque senão você pode dar uma travada de acordo com o alimento que você comer, né? Então, sempre colocar mais alimentos cítricos para trazer mais fluidez na voz. É um ponto bem E por que, lembrado, Clara. e por que a gente fica muito com a boca seca? Será? É O próprio de nervosismo traz a falar ou de gente. nervoso? Ah, O próprio nervoso traz a boca seca, ou depende do clima também, né? De várias variações. Então, se você come um chocolate ou coloca uma coisa mais com nata, assim, uma coisa mais densa, isso pode te deixar mais com a voz mais para dentro, com um pigarro ali que pode te incomodar. ah, Não vai abrir muito a sua voz. legal. Mais perguntas? Você vai fazer? Você quer fazer outra pergunta, Karina? Do engajamento, assim, dicas para engajar mais. Engajar hoje em dia tá uma coisa meio instável, principalmente nessas redes sociais, né? Até a TV, inclusive, tá passando por uma fase que nem ela tá entendendo muito essa fase. Mas eu acho que para você engajar, você tem que ser, em primeiro ponto, autêntico, né? Verdadeiro, trazer o público para você. E você só vai trazer isso conhecendo mesmo a pessoa que está ali. Como é que você vai conhecer? Abrindo espaço também para a pessoa falar. Porque comunicação não é uma via só de uma pessoa só falando, vai e volta. Isso ficou cada vez mais forte de uns anos para cá com a internet. Abrir caixas de comunicação, caixas de perguntas, tentar fazer um script, né? Fazer um brand umas perguntinhas para o seu cliente, com o que ele trabalha, se tem filhos pequenos, maiores, sabe assim, quando você quer procure saber mais um pouco da pessoa antes de se comunicar com ela, porque isso vai te ajudar
a trazer esse engajamento, tanto com a pessoa como com o público em geral. Saber também quem são seus seguidores, né? As pessoas que estão te seguindo são mais famílias, mais solteiros. Então, saber como comunicar com o seu público é o que vai trazer engajamento para você. E claro, como eu disse, autenticidade, tentar ser verdadeiro, trazer leveza também em alguns momentos. Eu, por exemplo, eu não gosto e não confio muito em páginas que é só aquela, parece uma revista digital, né? De tanta coisa que o designer gráfico fez e vai enchendo. Tem gente que contrata 10 coisas por semana de arte gráfica e você esquece que você também tem que aparecer. Cadê sua autenticidade, sua verdade, sua vida, quem é você, o profissional ou o pessoal? Então, assim, trazer um pouco mais disso, da sua personalidade também. Porque a pessoa precisa confiar em você para ela comprar um produto com você, né? É, então, assim, quem é a Karina, quem é a Gabi, quem é a Mel? Porque a gente vai na internet hoje procurar. Você pode, se alguém te indicar um restaurante, indicar um fornecedor, a gente vai na rede social olhar o que aquela pessoa já fez. Você tenta. Quando você abre uma rede social de alguém, você fala: será que eu vou me identificar com ela de alguma forma? Não é assim? É, Até pelo layout, às vezes, você fala: ó, já. Ó, tem uma pessoa que segue ela, uma amiga minha. Ó, isso aqui. Ó, a pessoa estava num evento que eu soube um tempo atrás. Então, assim, tentar mostrar um pouco também da sua vida, né? A sua rotina. É, isso é o que traz, eu acho, a credibilidade que a gente tanto quer, engajamento junto com credibilidade, porque é o que os dois trabalham juntos. Embora tem muita E é coisinha bom. também que hoje na internet, muita coisa boba, a gente acaba falando, nossa, velho, eu faço um Reels besta e dá 5.000 é visualizações. verdade. Aí eu faço 10 minutos, 1 minuto falando, aí ninguém quer saber, sabe? Então, assim, eu acho que não vai demorar muito para essa coisa dessa esse boom, essas trends começarem a dar espaço para de fato uma conversa que você quer, vai trazer mais entretenimento, vai te trazer mais para próximo, sabe? Então, eu acho que essa modalidade de trend está perto de acabar. É, É bom. tem visto muito conteúdo de gente que tá viralizando agora com esse conteúdo de conversa, né? Como se fosse um amigo. É, É. ó, É. Agora, só uma coisinha que realmente, assim, só um gancho rapidinho. É, é muito bom lembrar as pessoas, dono de negócio, pequenos negócios ou não. É muito importante a gente estar na internet, porque realmente é um hábito, gente. Eu acho que não importa mais a geração. Você vai, a primeira coisa que você vai procurar é no Instagram. Qual é a referência que você tem da pessoa ou do negócio? Você vai procurar. Se você não acha, você fica, meu Deus, aí tudo bem, vai para o Google, mas eu acho que hoje a rede social, principalmente o Instagram, a geração Z dizem que vai pro TikTok, mas eu vou pro Instagram e eu acho, quando eu não acho o lugar que eu tô procurando, o serviço, alguma referência, eu fico, gente, onde é que essa pessoa tá? É, é Não estranho. dá É, para confiar, assim, porque você é meio que uma prova, você tá dando uma prova que seu cliente, ou que seu produto tá satisfeito. É é. bom ou o seu cliente está satisfeito. E eu acho que é porque o Instagram, você consegue ver de forma rápida se a pessoa atualizou recentemente ou se já faz muito tempo que ela está sumida. Você consegue ver pela foto, pela imagem, né? O ambiente ou o que é aquela pessoa. Então, eu acho que o Instagram ele consegue unir tudo muito rápido ali, 15 segundos de visualização. é, É. e eu falo que, igual eu tava falando que eu vi um vídeo seu, eu lembro que eu tava procurando emprego e eu falei, como é que eu vou fazer um currículo? Onde que eu vou entregar? E eu acho que eu vi um vídeo seu sobre os shoppers, que você trabalhou na Shopper. Aí eu peguei, aí foi um vídeo que me ajudou, porque me deu toda a noção do que eu precisava fazer para conseguir uma vaga. Então, assim, legal, né? Como é que Ah, a que bom. comunicação conecta e depois de, acho que foi 2023, 4, não, foi Que 2023 esse que eu assisti. gravei. Foi 2023, é. Legal. E É. aí acaba que hoje essas redes sociais realmente viraram
como se fosse um Google, né? Porque a gente quer saber de alguma informação, ou você vai pesquisar no YouTube quando você quer aprender alguma coisa, ou você vai pesquisar no TikTok quando você quer ver, no Instagram você quer ver um produto físico ou uma coisa, é muito bacana. Inclusive, meninas, eu super indico abrir canal no YouTube. Eu acho que o YouTube traz muita credibilidade. E ele é mais fácil de você encontrar pelo Google. Quando a pessoa pesquisa ali, é, brasileira que pode me ajudar com financiamento ou um seguro, o YouTube com certeza vai entregar primeiro do que o Instagram. É Olha, uma boa dica. ótima dica. Hum. Isso E, aí. Maiane, e se, por exemplo, então, hoje a gente, né, falou de comunicação. Se eu decidir ali melhorar minha comunicação, por onde você me indica que eu comece, né? Primeiro é querer, né? Decidir, eu quero melhorar a minha comunicação e assim como você está aprendendo inglês, é praticar. Sempre gravar conteúdos e se observar se você está conseguindo fixar o olhar ou se você está muito distraído. É, também vai depender da mensagem, porque, claro, se você estiver na rua gravando uma coisa, é diferente de você estar mais em casa, né? Então depende da mensagem que você está passando. Mas a prática para começar a se comunicar bem é fundamental, assim, todo dia, toda semana. É conhecer o seu público, a voz, como eu disse, praticar sua voz, e não ficar muito perguntando também a opinião dos outros, não se comparando demais com os outros, né? Vocês três não vão falar iguais, né? E é isso que é o bacana da vida. Deus criou cada um de um jeito e até a voz cada um de um jeito, né? É. Então, a gente tem que saber praticar a nossa comunicação de forma original e de forma que, de fato, você vai conseguir atrair o seu público, tirar a timidez, saber se é medo ou vergonha, né? Porque tem gente que é tímido por natureza, é da personalidade da pessoa. Mas você tem outras formas de se comunicar, não precisa você ficar gravando um vídeo também o dia inteiro, se você não gosta. Você pode produzir um material, um carrossel, fazer um texto. Tem gente que é muito bom para escrever. E tem público que se conecta com pessoas que escrevem bem. Então, sempre use também, procure saber o que que você faz bem dentro da comunicação. Se é gravando vídeo, se é escrevendo, se é fotografando. Então, procure se conhecer também para se tornar uma pessoa que comunica bem. Ah, então, tem algumas dicas assim. Tem muita coisa que é mais complexa, né? Como eu disse, que é a questão da fono, é questão do vício de linguagem, a questão de uma terapia, ou de fazer um curso também. Quem sabe, tem muita gente que está começando, eu indicaria um curso de teatro. Não sei, aqui no Canadá acho que é mais difícil até de achar, não sei. Mas curso de teatro é ótimo para tirar a timidez, trazer expressão para o rosto, né? Você aprende muito como fazer expressão mais nervoso, mais feliz. Isso vai te ajudar também na comunicação. Né? Legal. Karina tá fazendo, né, Karina? Tô fazendo online, tô. Online. Que bacana! Tá legal, Muito bom, tô gostando. Tá te ajudando? muito bom. Tá te ajudando, né? Acho que Então tá. sim. Então, eu tô achando ela mais solta, mas você sabe que eu não a conhecia, né? A gente tem o quê? Uns 8 meses que a gente se conhece, então, não sei, eu tô achando ela mais solta. Não sei, Tô em pode boa ser. companhia. Ó, teatro é muito bom. Teatro é muito bom. E é bem assim, é um momento que você fala, gente, eu não dou pra ser ator, não, mas eu consigo ser um pouco, trazer essa experiência pra minha vida, porque realmente é assim, são muitas técnicas que você usa do seu corpo, do seu rosto, que você fica assim impressionado como que o teatro é rico. Né? É, Eu eu fiz um acho que pouco todo também. mundo deveria fazer, Maiane, é porque a gente só pensa, eu acho que quando a gente está se formando, falta muito, falta muito essa essência na gente quando a gente está em formação, né? Essa questão de finanças, desde o ABC lá do início poderia ser abordado,
essa questão do teatro, que é muito importante, que serve para a vida. Acho que falta isso aí com amadurecimento, a gente vai notando que certas coisas podem ajudar a gente. E aí essa questão, a gente tem pouco tempo, né? Então, assim, no meu caso, eu penso que eu tô aqui para evoluir, então que seja, vou aprendendo aqui, vou aprendendo de um, de outro, e a gente vai tentando, vou tentando evoluir. Exatamente, tá vendo? A vida é de quem não tem medo, de quem vai atrás das oportunidades. Arrasou. Isso é uma coisa Bacana. que a gente, né? São experiências que a gente tem que, às vezes, se proporcionar, né, Karen? Coisa que a gente É. não é tão fora do nosso escopo, né? Depois que você falou, eu falei, nossa, legal, que ideia boa, né? Uma coisa que eu nunca pensei em fazer. Eu nunca tinha pensado online, de fato. É interessante. É, É porque é o que tem, né? A gente aproveita o que tem. É. E Maiane, aí, então, assim, como último tópico, já que você mencionou, você ia falar sobre alguma coisa dessa questão do inglês e a comunicação em inglês, no desafio que a gente tem. Como último tópico, se você quiser falar sobre. Porque assim, quando a gente não tá na nossa língua nativa, é mais difícil de você se sentir à vontade, se sentir segura, né? Então, é bem complicado quando você quer fazer uma comunicação, uma apresentação igual. Você não vai conseguir fazer igual em inglês e em português. Eu não sou muito boa de dar dicas para comunicação em inglês, por exemplo, porque eu também eu falo inglês, mas, gente, assim, se for para apresentar, eu vou apresentar do meu jeito. Eu sei que não vou conseguir fazer como eu faço tão bem em português, porque eu não vou ter muitas opções para explorar o meu inglês ali. Eu não, né, até o tom porque o inglês ela é uma língua que a pronúncia, pronunciation é muito importante. O jeito que o accent cada palavra tem, ela puxa de um jeito diferente. Então, como que eu tenho só 3 anos aqui, mesmo acho que pessoas que têm 10, 15 anos, é difícil. Então, Exato. você já conviveu há muito tempo, mas é difícil pra gente, não é a nossa língua nativa para você estar brincando, jogando e ficando à vontade com ela. Inclusive essa coisa que eu falei de usar os sinônimos. Em inglês, em português, quando, por exemplo, tem uma dica, quando você está fazendo uma apresentação ou você está num texto, preso ali no texto e tem uma palavra que está pegando, toda vez que você está treinando, essa palavra tá, não estou conseguindo falar, e essa palavra está te fazendo voltar para o começo da apresentação. Tira essa palavra, troca, coloca um sinônimo. Meu esposo até estava treinando para apresentação, um trabalho em inglês, e ele toda hora travava nessa palavra e voltava. Eu falei, Thiago, troca essa palavra. Quando ele trocou, o negócio fluiu. Ele falou, gente, realmente maravilha. Então, mas imagina você fazendo isso no momento ali ao vivo. Na hora você não tem muitas opções de vocabulário para a gente trocar. Então, isso pode te deixar nervoso, isso pode travar a sua comunicação. Ah, Então, assim, é bem mais complicado em inglês, mas eu acredito na técnica. Eu acredito que também no dia que eu terminar, aprender a falar bem em inglês e apresentar, eu vou conseguir. Não vou conseguir como uma pessoa canadense que apresenta um jornal, mas com certeza do meu jeito eu vou fazer a comunicação. E vai ter gente que vai se identificar, né? Uhum. É. Até porque aqui a gente não tem muito que julgar, porque é um país de imigrantes, Exato. várias línguas, então acentos diferentes, né? Então É, não tem muito o que. É. é. esses dias mesmo, eu e a Karina fizemos uma reunião, né, Karina? Aí era com a brasileira. Aí, do nada, o marido dela, canadense, chega pra reunião. E aí a mulher já começou. E a mulher convive com o marido e ela. Eu já olhei assim, eu, Karina, please. Aí meu pensamento foi, eu fui. A Karina já ficou bem nervosa também, foi ali, É foi indo e foi. porque é difícil quando a gente
que a gente fala os termos técnicos, também termos técnicos é o que pega. Porque a gente está acostumado a lidar com os termos técnicos em português, um ou outro é em inglês e a gente não muda. Então, assim, esse negócio de transitar, assim, ainda bem que eles eram bem tranquilos. Aí eu falei, não, porque meu vocabulário para o investimento tá fraco. Aí a Karina foi tocando, depois chegou no final, a mulher, vamos falar português, né? Aí fomos português. Que bom. É. Mas interessante. Se você for observar alguns comunicadores conhecidos que falam, que trabalham, tentam trazer a comunicação do inglês, do português para o inglês, você percebe a diferença da comunicação. Tem até uma pessoa, Rafinha Bastos, que ele era um jornalista, e ele está agora morando em Nova York, fazendo stand-up em inglês, YouTube em inglês. E você assiste ele em português e em inglês, são pessoas completamente diferentes. E você percebe como ele repete muito o mesmo vocabulário que ele está falando, né? Então, assim, para você ver como é legal até de assistir para a gente também não se cobrar tanto e falar, eu também vou me comunicar. E ele tá trabalhando, tá fazendo entrevista em inglês, tá se comunicando, então às vezes também a gente se cobra muito, mas a gente só tem que ir, né? Assim, é comunicação mesmo, é prática. É Começa agora que daqui uns 5 anos você tá craque. verdade. O importante é começar, né? Ainda mais essa pessoa que quer ser engraçada, ela tenta. Eu tento ser assim mais leve, tentar ser engraçada, e eu sempre tentar colocar meio. Em inglês, Mas é gostoso o desafio, né, gente? A vida é essa. É isso A gente aí. tá aqui, mudar de país já foi um desafio, né? Não, e eu falo que é tão incrível depois que você começa a falar inglês, que eu não sabia desse poder, né, na minha vida, mas assim, do poder, assim, depois que eu cheguei aqui, né, que eu comecei a aprender, o mais legal é você ter amizade de pessoas de outro país. É maravilhoso. É Sabe? muito rico, é muito rico. É Cultura, né? Conhecer outras culturas é muito legal. É muito legal, A gente começa a enxergar o mundo de outras formas, né? Assim, quando você vê uma notícia de um país, de uma Síria, alguma coisa, você fala, eu conheço uma pessoa, né? Você enxerga o mundo de forma diferente. É muita riqueza. É verdade. Eu só vou. A gente já está se encaminhando para o final. Eu vou agradecer todo mundo que comentou aqui no nosso chat. Não, a Elienes comentou muito. Obrigada, Elienes, é o que eu me lembro. Obrigada a todo mundo. Eu não estou conseguindo rolar aqui, mas eu agradeci. Obrigada, gente. Maiane, conta então, fala, agora é a hora das propagandas. Obrigada pela sua presença, foi muito rico e realmente vamos colocar. Quem sabe a gente consegue fazer um workshop presencial aí Quem com o pessoal, hein? sabe? Mel, Pois Gabi, é. vamos lá. Aproveitar que você está voltando para a área oficialmente. Pois é, vai ser interessante folhear umas coisas guardadas para Então, comunicar, né? Para espalhar, para ajudar. Vai ser uma delícia, realmente. Eu tô me abrindo. Aqui é engraçado que aqui no Canadá a gente parece que são fases, né? Você vai tem que seguir o Você flow. vai na é, sobrevivência primeiro, né? Depois você vai fazer o que você dá. É. é exatamente isso. E aí, Maiane, então fala assim, fala do que você oferece, conta aí, faz o seu merchan. Então, assim, hoje, atualmente, eu trabalho no marketing de vendas da escola de inglês da Sprott Show, que foi o que me destravou, assim, porque era muito complicado para mim não comunicar. Eu vim com inglês muito básico, então eu sofri muito no começo por não escutar nem o que as pessoas estavam falando. Achava que as pessoas estavam falando mal de mim no elevador. Então, hoje em dia, eu consigo entender as fofocas todas. E eu acho que o mais gostoso do inglês é você entender. Eu ligo o jornal aqui e consigo entender. Isso é muito gostoso. Então, a Sprott Show, que é a escola que eu vendo, foi assim, eu vou agradecer pro resto da minha vida. Então, hoje eu tô lá. E tô com o meu Instagram, o MyTrip. Essa quaresma, eu tô tirando uns diazinhos. Bom. Nunca tinha feito isso, mas senti um pouco para dar uma respirada, tocar uns outros projetos. Mas semana que vem já tô voltando com tudo. Então eu tenho o My Trip, eu falo sobre a vida aqui no Canadá, sobre essa oportunidade de falar inglês. E tem as minhas redes sociais aqui que eu faço muita parceria com
alguns estabelecimentos aqui de Toronto. A Sarah Neils estava até aqui agora também. E eu estou com um projeto que vamos depois aí falar sobre, que é essa questão da comunicação mesmo da comunidade brasileira, né? De lançar um produto para a gente ter mais voz aqui, né? A gente vê a comunidade portuguesa, por exemplo, é riquíssima, tem vários jornais, jornal de TV, revista, rádio, eles estão muito presentes na rádio, então por que que a gente também não pode, né? Então, assim, quem sabe em breve eu também compartilho isso aqui com você. É só seguir aqui no Instagram e a gente vai se conectando. Perfeito. Legal. Mel, Gabi? Eu queria agradecer a Maiane, super adorei, né, tudo que você passou aqui pra gente. A gente esqueceu de perguntar se alguém tinha alguma dúvida ou não, mas a gente é uma oportunidade para a gente trazer ela de novo aqui. Acho que a gente falou muito. É verdade, a gente falou muito, engatou primeiro e foi. Mas muito obrigada, viu? Adorei te conhecer, mesmo que virtualmente, mas um dia a gente toma um café, né? Conversa mais. Hum. E também dizer que nós estamos aqui, nós fazemos educação financeira, então nossa consultoria é totalmente gratuita. Se você tem interesse, né, em saber um pouquinho sobre investimentos, os tipos de seguro que a gente oferece, pode entrar em contato com a gente. E todo mês a gente também tem um workshop. Às vezes uma pessoa quer tirar licença aqui para poder também trabalhar com Legal. isso. Então, nós temos é em português para brasileiros. Então é em Mississauga e a gente sempre está colocando aqui, né, essa oportunidade. Legal. Também se quiser se Legal. tornar em um consultor financeiro, tá bom? Obrigada, Legal. gente. Maiane, Obrigada, Mel. obrigada, prazer te conhecer, né? Foi uma conversa muito gostosa, produtiva, que o tempo passou assim, né? Nossa, Rápido. rápido. E é isso aí. Falou, deixei meu Instagram aqui embaixo, pessoal. Vocês precisarem de consultoria financeira, conte com a gente, que é gratuita. Então, a gente quer aqui conscientizar as pessoas da importância, né, de se investir aqui no Canadá, de proteger suas finanças, porque a gente está aqui no Canadá vivendo e é maravilhoso, né? Foi um sonho tão planejado, mas é muito importante que a gente pense tanto no nosso presente, no nosso futuro, o que que a gente vai fazer no futuro, nossa aposentadoria, né? E aqui no Canadá, uma aposentadoria é menos do que Vocês $1.200. fazem também essa Sim. orientação de aposentadoria? Preciso. Nós abrimos contas aí, RSP, TFSA, First Home Saving Account, o RESP, né, para crianças. Então, é muito importante e é gratuito, né? O que a gente precisa é que as pessoas saibam dessas informações e planejem o futuro delas, porque aqui no Canadá ninguém quer ficar pobre, né? Veio para cá, planejou, gastou tanto dinheiro para chegar aqui e fazer dar E eu certo. quero ganhar aposentadoria aqui e lá no Brasil. É possível? É, né? Eu vou te Então, preciso passar me até o organizar. link da nossa live, Maiane. A gente teve uma live esses dias com a Paula, que era até do lado, lado delas também. Sim. A gente fez uma live, eu vou te mandar o link Eu da quero. live que a gente fez com ela. Quero ver. É, isso O aí. bom dessas Perfeito. lives é isso, que fica o material guardado aqui. É, É, ótimo. E aí a gente vai subir também para o YouTube, pode deixar. E aí Boa. agora o pessoal fez comentário aqui, Sussu Mixes. Obrigada pelo comentário, obrigada pela sua presença. A Edileuza está vindo para o Canadá, seja bem-vinda, Edileuza. E aí eu vou falar também das lives. As nossas lives são todas as quintas, às 7 horas. E a gente divulga, sempre divulga, semanalmente. E também tem um merchan hoje aqui, The Native Goods, o pessoal lá de Calgary. Eles são de Calgary, mas o objetivo deles é divulgar a comunidade brasileira. Então, se você tem um pequeno negócio, quer divulgar o seu negócio lá, seja qualquer tipo, fique à vontade, vou colocar o link deles aqui. E é isso, gente. Para me encontrar também, Seguro no Canadá, abro todas as contas de investimentos também, seguros. Então, fique à vontade para entrar em contato comigo, consultoria gratuita. Então, muito obrigada. Deixa eu só terminar aqui de colocar o link do pessoal, The Native Goods. Muitíssimo obrigada, meninas. Foi uma ótima oportunidade conhecer melhor vocês, conhecer também um pouco do trabalho de vocês, né? A gente realmente precisa. Depois eu vou entrar em contato para fazer essa consultoria, porque é isso, a
gente vai vivendo aqui, é tanta coisa, oportunidade, trabalhando, e você se esquece também do básico, que é das finanças, se organizar para o futuro, que essa energia aqui não vai a vida toda. Não, É, É verdade. infelizmente. tá. Importante. Tá bom, Então, muito gente. Boa obrigada, noite. gente. Até. Muito Até obrigada. quinta que vem. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa Boa noite. noite.